O céu noturno guarda segredos que a humanidade há milênios tenta decifrar. Em suas profundezas escuras, entre constelações distantes e planetas silenciosos, algo extraordinário está acontecendo. Algo que faz os cabelos se arrepiarem e o coração acelerar. Algo que conecta nosso tempo ao mais antigo livro da humanidade. Você está prestes a descobrir uma verdade que mudará para sempre a forma como você enxerga os sinais ao seu redor. Nas últimas décadas, um fenômeno celestial tem capturado a atenção não apenas de astrônomos e cientistas, mas de milhões de cristãos ao redor do mundo. Um evento que, segundo muitos estudiosos da Bíblia, representa muito mais do que uma simples coincidência astronômica. Estamos falando da Lua Vermelha, ou como os cientistas a chamam, o eclipse lunar total, que tem se manifestado com uma frequência e intensidade que deixa qualquer observador atento ou em estado de admiração, e para muitos de verdadeiro temor reverente. Para compreender a magnitude do que estamos presenciando, precisamos primeiro entender o que realmente acontece quando a Lua se tinge dessa cor vermelha que corta a escuridão da noite como uma lâmina ardente. Durante um eclipse lunar total, a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre nosso satélite natural. No entanto, a atmosfera terrestre atua como uma lente gigantesca, curvando e filtrando a luz solar. Os tons azuis e verdes são dispersos, mas os vermelhos e laranjas conseguem atravessar essa barreira atmosférica, banhando a Lua em um vermelho profundo e misterioso que parece pulsar com vida própria. Mas aqui está o que deixa os estudiosos bíblicos em estado de alerta. Esse fenômeno não está acontecendo de forma isolada ou aleatória. Nas últimas 2 décadas, temos testemunhado uma série de eclipses lunares que coincidem de maneira impressionante com as principais festas judaicas. Não estamos falando de 1 ou 2 coincidências. Estamos falando de um padrão tão preciso, tão matematicamente improvável, que desafia qualquer explicação baseada no mero acaso. Entre os anos 2014 e 2015, por exemplo, o mundo presenciou o que os astrônomos chamam de tétrade lunar, uma sequência de 4 eclipses lunares totais consecutivos, sem eclipses parciais entre eles. Esses 4 eclipses caíram exatamente durante a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos, as 2 celebrações mais sagradas do calendário judaico. A probabilidade matemática disso acontecer por pura coincidência é tão pequena que alguns cientistas admitem abertamente que se sentem desconfortáveis ao tentar explicar esse fenômeno apenas através da lógica científica convencional. Mas é quando mergulhamos nas páginas sagradas da Bíblia que descobrimos algo que faz o sangue gelar nas veias. As Escrituras não apenas mencionam a Lua Vermelha, elas a descrevem como um dos sinais mais importantes dos últimos tempos, um prenúncio de eventos que transformarão para sempre o destino da humanidade. O profeta Joel, escrevendo há mais de 2.500 anos, declarou sob inspiração divina: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas palavras, registradas no capítulo 2, versículo 31 do livro de Joel, ecoam através dos séculos como um alarme divino que finalmente está soando em nossos dias. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, referiu-se a esse mesmo sinal quando seus discípulos lhe perguntaram sobre os sinais do fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, o Salvador declarou: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 discípulos reunidos no cenáculo, citou diretamente a profecia de Joel, confirmando sua importância para a era da igreja. Em Atos capítulo 2, versículos 19 e 20, Pedro proclamou: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
Mas talvez a passagem mais impressionante e detalhada sobre a lua vermelha seja encontrada no livro de Apocalipse, onde o apóstolo João descreve suas visões sobre os últimos tempos. No capítulo 6, versículo 12, João escreve: "E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue." A repetição desse sinal em diferentes livros da Bíblia, escritos por diferentes autores, em épocas distintas, mas todos inspirados pelo mesmo Espírito Santo, não pode ser ignorada. Estamos diante de um padrão profético que atravessa toda a revelação bíblica, desde os profetas do Antigo Testamento até as visões apocalípticas do Novo Testamento. Agora, aqui está onde a situação se torna verdadeiramente extraordinária e para muitos profundamente perturbadora. Nos últimos 20 anos, não apenas temos presenciado um aumento significativo na frequência de eclipses lunares visíveis, mas esses eventos têm coincidido com momentos históricos cruciais para a nação de Israel e para a Igreja Cristã Mundial. Durante a tétrade de 2014 a 2015, Israel enfrentou uma das suas guerras mais intensas com o Hamas na faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, o Estado Islâmico emergia como uma força terrorista sem precedentes no Oriente Médio, perseguindo e massacrando cristãos em uma escala que não se via desde os primeiros séculos da era cristã. Coincidência? Muitos estudiosos bíblicos acreditam que não. Em 2018, quando outro eclipse lunar total tingiu os céus de vermelho, Israel enfrentou uma escalada de tensões com o Irã e seus aliados, enquanto os Estados Unidos tomavam a decisão histórica de reconhecer Jerusalém como a capital oficial de Israel e transferir sua embaixada para a Cidade Santa. Novamente, os céus pareciam estar refletindo os eventos terrestres de uma forma que desafia qualquer explicação puramente científica. Mas a descoberta mais chocante veio quando pesquisadores começaram a investigar os padrões históricos desses fenômenos. Descobriram que as tétrades lunares, que coincidem com as festas judaicas, são extremamente raras, ocorrendo apenas algumas vezes por milênio. E quando elas acontecem, invariavelmente coincidem com eventos históricos monumentais na vida do povo judeu. A tetrade de 1493 a 1494 ocorreu exatamente quando os judeus foram expulsos da Espanha, um dos eventos mais traumáticos da história judaica desde a destruição do templo. A tétrade de 1949 a 1950 aconteceu imediatamente após a criação do Estado de Israel, o cumprimento de uma profecia bíblica que parecia impossível durante quase 2000 anos de exílio. A tetrade de 1967 a 1968 coincidiu com a Guerra dos 6 Dias, quando Israel reconquistou Jerusalém e o Monte do Templo pela primeira vez desde a destruição romana no ano 70 depois de Cristo. Cada um desses eventos não apenas marcou momentos cruciais na história judaica, mas também representou passos significativos no cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos tempos. A matemática por trás dessas coincidências é simplesmente impressionante. A probabilidade de 4 eclipses lunares consecutivos caírem exatamente nas datas das principais festas judaicas é de aproximadamente 1 em 500 mil. A probabilidade disso acontecer repetidamente ao longo da história, sempre coincidindo com eventos históricos monumentais para Israel, é tão pequena que alguns matemáticos dizem que é estatisticamente impossível. Mas aqui está o que realmente faz os estudiosos bíblicos se levantarem e prestarem atenção. As próximas tétrades lunares estão programadas para os anos 2032 a 2033 e 2043 a 2044. Se o padrão histórico se mantiver, esses períodos devem testemunhar eventos proféticos de magnitude ainda maior. Alguns estudiosos sugerem que estamos nos aproximando do que a Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó, o período de tribulação que antecederá a segunda vinda de Cristo. Outros acreditam que esses sinais celestiais indicam que estamos entrando na fase final da era da Igreja, antes do arrebatamento dos santos. O que torna essa situação ainda mais impressionante é que esses sinais não estão acontecendo em isolamento. Eles coincidem com uma convergência profética sem precedentes na história moderna.
Israel voltou à sua terra após quase 2000 anos de exílio. Jerusalém está novamente sob controle judaico. A tecnologia moderna tornou possível o cumprimento de profecias que pareciam impossíveis para gerações anteriores. A capacidade de marcar pessoas com uma marca digital, conforme descrito em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, agora é uma realidade tecnológica. O conhecimento está se multiplicando exponencialmente, exatamente como profetizou Daniel, no capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca na história da humanidade o conhecimento cresceu tão rapidamente quanto em nossa geração. As comunicações globais instantâneas tornaram possível que todo olho o veja quando Cristo retornar, conforme predito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A capacidade de 2 testemunhas serem vistas por todo o mundo, como descrito em Apocalipse capítulo 11, agora é uma realidade através da transmissão televisiva e da internet. Mas voltemos ao sinal da lua vermelha e ao que ela representa espiritualmente. Na tradição bíblica, a lua frequentemente simboliza Israel e a igreja. Quando a lua se torna vermelha como sangue, muitos intérpretes veem isso como um símbolo do sofrimento e da purificação, que precederão a restauração final do povo de Deus. O vermelho da lua eclipsada não é apenas um fenômeno físico, é uma linguagem celestial que Deus está usando para comunicar-se com uma geração que perdeu a capacidade de discernir os sinais dos tempos. É um alarme silencioso que corta através do barulho de nossa civilização moderna, chamando os filhos de Deus para a vigilância e a preparação. Jesus advertiu seus discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E no versículo seguinte, ele acrescentou: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. A lua vermelha é um convite divino à vigilância. É um lembrete de que, embora não saibamos o dia nem a hora da volta de Cristo, podemos reconhecer a estação, podemos discernir os sinais que indicam que sua vinda está próxima. Para a igreja cristã, esses sinais representam tanto um aviso quanto uma promessa. Um aviso de que o tempo está se esgotando para a evangelização mundial, para o cumprimento da grande comissão. Uma promessa de que nossa redenção está se aproximando, que o Senhor Jesus em breve voltará para buscar sua noiva. Para Israel, a lua vermelha pode simbolizar o período de tribulação que a nação enfrentará antes de reconhecer seu Messias. O profeta Zacarias predisse que 2/3 da nação seriam cortados, mas 1/3 passaria pelo fogo da purificação e clamaria: O Senhor é meu Deus, como está escrito em Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. Mas há também um aspecto de esperança e renovação nesses sinais celestiais. A lua vermelha não representa apenas julgamento, ela simboliza purificação, renovação, um novo começo. Assim como a lua emerge da sombra da terra durante um eclipse, mais brilhante e mais clara do que antes, também o povo de Deus emergirá das tribulações dos últimos tempos, purificado e renovado. O que devemos fazer diante desses sinais extraordinários? Primeiro, não devemos entrar em pânico nem em especulação desenfreada. A Bíblia nos ensina a sermos sóbrios e vigilantes, não histéricos ou fanáticos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo lembra: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segundo, devemos usar esses sinais como motivação para uma vida mais santa e mais dedicada ao reino de Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 e 12, o apóstolo escreve: Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. Terceiro, devemos intensificar nossos esforços evangelísticos. Se realmente estamos vivendo nos últimos tempos, então cada dia que passa representa oportunidades perdidas para alcançar os perdidos. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus ordenou: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quarto,
devemos fortalecer nossa vida de oração e nossa intimidade com Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus advertiu: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A profecia da lua vermelha não é apenas sobre eventos celestiais distantes, é sobre nossa resposta pessoal aos sinais que Deus está enviando. É sobre nossa prontidão espiritual para encontrar com o Senhor. É sobre nossa responsabilidade de ser luz em meio às trevas crescentes de nosso tempo. Enquanto observamos os céus e vemos esses sinais extraordinários se desenrolando diante de nossos olhos, somos confrontados com uma escolha. Podemos escolher ignorar esses sinais, descartar as conexões proféticas como meras coincidências e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ou podemos escolher reconhecer que estamos vivendo em tempos extraordinários, que Deus está falando através de sua criação e que precisamos responder com fé, vigilância e preparação. A lua vermelha nos céus noturnos não é apenas um espetáculo astronômico. É um sinal, um aviso, um convite. É a voz de Deus ecoando através do cosmos, lembrando-nos de que Ele ainda está no controle da história, que suas promessas são fiéis e que seu plano está se desenrolando exatamente como previsto nas Escrituras. Nos próximos anos, à medida que continuarmos a testemunhar esses fenômenos extraordinários, lembre-se das palavras de Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A profecia da lua vermelha está se cumprindo diante de nossos olhos. A questão que permanece é: estaremos prontos quando o Senhor da profecia aparecer nos céus, não mais como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores? O tempo de preparação é agora. O tempo de vigilância é agora. O tempo de resposta é agora.